Aí é só para dizer que a reunião mediúnica, as milhares de reuniões mediúnicas, elas fazem isso. Vamos lá. Sendo que, com a ampliação dos núcleos espíritas, realizando o ensino das leis espirituais, os trabalhos desobsessivos, a educação e o esclarecimento mediúnico, os resgates espirituais e socorro desencarnados suicidas diretos e indiretos, tem sido um sopro de misericórdia sobre o mundo, resgatando, socorrendo, amparando milhares de seres humanos desencarnados em triste condição pós-morte. Então, o que acontece? Com as reuniões mediúnicas, ainda que seja um processo micro, diminuto, acontece um aumento de socorro às almas nessa situação. Estão os núcleos espíritas, ao resgatarem as pessoas desencarnadas, imprudentes, invigilantes, desequilibradas, que não conseguiram conduzir a sua vida de uma forma rígida, saudável, auxiliam essa multidão inconsciente que leva a vida na flauta, apenas na busca de prazeres e diversão, dando a elas um alívio dessas forças etéricas impregnadas, né? O nosso maior problema é que, como o vazio existencial da alma, ela nos leva à carência, a forma bárbara e primitiva que nós conhecemos para suprir essa carência é nos afundarmos na matéria, na sensação. Como a matéria ela é um instrumento, não a finalidade, ela não trará essa saciedade, seja através de questões emocionais, matéria, seja através de propriedades químicas, objetos, bebidas, drogas, poderes, pessoas. Tudo isso faz com que a pessoa fique viciada na matéria, condicionada, e o campo etérico, de uma forma natural, sendo buscado e com dificuldade de se dissipar nesses desencarnados afogados pelas ideias das sensações. Então a reunião mediúnica, de certa forma, ela nos dá a oportunidade de nós treinarmos o que os mentores fazem no mundo espiritual. Quando uma pessoa chega à casa espírita, essa pessoa traz algum problema, alguma dificuldade, ou mesmo que ela não traga nada, 99,9% traz consigo uma entourage psíquica de almas enfermas e saudáveis. As enfermas trarão consigo seus dramas. E ao adentrarem a casa espírita, assistirem uma reunião, participarem de um estudo, elas poderão ser tratadas, auxiliadas e amparadas. Ao serem colocados seus nomes, ao ser pedido um pedido de desobsessão, de socorro, você, na verdade, está fazendo essa coleta psíquica do ambiente psíquico dessas almas que deveriam estar realmente desencarnadas, mas que, por estarem ainda presas a um turbilhão de sensações, presas à vida ainda precária que tiveram, estão com um campo etérico antigo, de alguma forma, retendo a sua capacidade de pensar, de agir. Então a reunião mediúnica, ainda que seja um trabalhinho pequeno, ela ajuda a dissipar essas energias etéricas. Com isso, o desencarnado tem um choque anímico e consegue ter um pouquinho mais de lucidez. E
consegue ter um pouquinho mais de lucidez. Nesse momento de lucidez, você consegue trazer um ente querido, você consegue auxiliar ele no hospital, ele consegue ter sintonia com os mentores, ainda que rápida, mas que já é o suficiente para ser pego, capturado, né, resgatado, melhor seria a palavra, e levado para os hospitais do mundo espiritual, os manicômios, né, os locais de refazimento, de purgação positiva, não as zonas inferiores, mas locais em que ele possa purgar todo esse processo energético denso que já deveria ter sido se livrado por uma vida saudável. Então, a reunião mediúnica ela tem um papel relevante, ainda muito micro, diante da catástrofe que são as vidas humanas jogadas fora, que é uma verdadeira catástrofe. A gente não tem noção de como o nosso gap, a diferença de potencial entre o que nós realmente podemos aproveitar de uma encarnação e o que de fato a grande maioria de pessoas que hoje estão encarnadas farão. Então é uma grande tragédia a questão da vida humana sem sentido, sem um objetivo nobre, sem colocar o sentimento como algo que deve ser buscado no campo do Cristo, dos valores do Cristo, dos valores do amor incondicional, do serviço prazeroso, como se fosse um serviço à própria divindade, de reconhecer que todos, na verdade, somos um. Estamos todos interconectados, interligados, e a felicidade do outro é fundamental para que eu seja feliz. Aí eu vou dar só uma passada sobre a aura humana, tá? Que a aura humana é a irradiação dos diversos corpos que nós temos. Isso tudo está no que você mandou por e-mail? Não, esse é novo. Você podia atualizar lá para a gente. Eu vou mandar. Então, a nossa aura é um reflexo. É um reflexo das energias do duplo etérico que se projetam para fora e se apresenta como um invólucro luminoso de forma ovoide que pode se expandir ou se contrair de acordo com as circunstâncias, emoções e pensamentos. As emanações neuropsíquicas ultrapassam os limites do corpo físico, cerca de 1 ou 2 centímetros, irradiando-se em formato ovoide. Nossos pensamentos, uma vez irradiados, embebem-se de matéria etérica que são expelidas, como ocorre com o ectoplasma, só que de forma mais sutil que este, dando surgimento às formas de pensamentos que podem ser observadas por clarividentes treinados. Então aqui a gente começa a perceber que a aura humana, olhando essa figura, você já vai ver, o cinza é a aura do duplo etérico. O azul é a aura do perispírito, ou corpo astral, ou psicossoma, é tudo igual, tudo. E o amarelo é a aura do corpo mental. Nós vamos nos ater então à questão da aura etérica. O duplo etérico, esse campo de energia que é formado pelo fluido vital e sua circulação intensa em nossos nadis e em nossos chakras, irradiam. A combustão dessa força se irradia. E nossos pensamentos, sentimentos, emoções são revestidos, na verdade, com esse processo do duplo etérico. Na hora do passe, um atributo fundamental para que aconteça a irradiação do fluido humano do passista é quando ele usa a sua vontade. As nossas auras, elas têm uma interação que acontece naturalmente, e sempre que nós estamos interagindo com alguém, há esse processo de encontro fluídico.
nossas simpatias e antipatias geram trocas fraternas de fluidos ou guerras energéticas. Quando a gente xinga alguém e fala para a pessoa, vai pro diabo e carregue, nós estamos jogando nossos fluidos usando uma vontade inconsciente, mas que vai jogar energia densa e pesada em direção ao xingado, o ofendido. Isso acarreta consequências na pessoa, mas principalmente em quem emite. Pela lei de ação e reação, a gente acabou de falar que nós todos estamos interligados. E isso é a prova. O outro é meu espelho. Nós, seres humanos, agimos inconscientemente, como bichos. Não temos noção dessa funcionalidade técnica. E como é importante o equilíbrio emocional, sentimental, espiritual, mental, psicológico em interagir com o mundo, com a natureza, com o cosmos, com cada ser humano, com cada animal, com a natureza. Porque tudo que nós irradiamos voltará para nós. Então, o homem espiritual, o mestre espiritual, melhor dizendo, ele domina isso completamente. E ao dominar isso completamente, ele pega o karma e o coloca no bolso. Aí, esse ser dominou o físico, o etérico, o energético, que é o etérico, e o astral, que é o emocional. Esse ser, ele vive a partir do corpo mental. Este ser, neste planeta, ele só vem em grandes missões, porque aqui ele já dominou, ele encapsulou esse planeta evolutivamente. Ele transcendeu esse planeta. Ele não precisa desse planeta. Planetas mais avançados ele tem que aprender, porque os trabalhos são mais avançados. Não vão ser trabalhos de resgate, socorrista, de expiação, mas trabalhos de avanço, trabalhos de grandes saltos cósmicos. Então, o nosso processo atual de bicho é nós conseguirmos entender esse processo de sermos todos um, de estarmos realmente interconectados e que precisamos abrir mão do egoísmo de bicho para o amor incondicional. Entendam como todo o processo energético, apesar de ser extremamente técnico, interconecta com os valores que o Cristo nos ensinou, que é: ama o teu próximo como se você fosse ele, porque na verdade é. O outro é seu espelho. O que eu irradio para o outro, independente do que o outro me irradia, é o que importa. Porque a maior defesa contra a agressão, o ódio, a raiva, o medo, é o amor. Onde você coloca amor, não há medo. Onde você coloca o outro, pode trazer para você as energias etéricas dele pesadas. Mas se você está sem a ofensividade que traz a sintonia, aquilo repele e volta para ele. O seu sentimento de fraternidade pura, o seu interesse sincero de que ele seja feliz, faz com que você crie o teu verdadeiro amuleto, que é o amuleto psíquico. O corpo fechado verdadeiro, o único corpo fechado que realmente existe, é esse. É o corpo fechado da alma totalmente rígida. E o que é pior? É o que é pior. Nós podemos fazer isso nessa vida. Não quer dizer que a gente vai se tornar mestre espiritual, mas usando a matemática divina de que o que é melhor para nós podemos sim começar a trabalhar essas questões das emanações e entender como é importante não agir movido
pela impulsão, mas dominar a emoção, purificar as formas de pensamento padrão e caminhar. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nos informa: todos os seres vivos, por isso, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza. No homem, contudo, semelhante projeção surge enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo, que, se ajustando às emanações do campo celular, lhe modelam em derredor da personalidade, o conhecido corpo vital ou duplo etérico, duplicata mais ou menos radiante da criatura. Então aqui a gente nessa foto vê uma coisa que é importante. Quando nossos pensamentos eles são variados e constantes, e inconstantes, a aura etérica, ela variará, todas as auras, diga de passagem, de cor. Cada cor corresponde a um sentimento, a uma emoção. A gente está... Quando uma aura ela fica permanentemente, como essa aqui do cantinho, numa cor superior e luminosa, é sinal de que o ser, ele é um ser centrado, um ser espiritualizado. As cores azul, dourado e violeta, por exemplo, e o rosa, todos brilhantes e luminosos, se a pessoa tem essa aura constante, o que não é comum, ela é um ser centrado e espiritualizado, focado, né? Então, comentando aqui o que André Luiz nos diz, é importante que a gente entenda que todos os seres vivos possuem aura etérica, possuem aura, e essa queima, né? Emanações do campo celular e tudo mais formam então a aura etérica. Seguindo, nas reentranças e ligações sutis dessa túnica eletromagnética de que o homem se entraja, porque na verdade é uma túnica que nos reveste, circula o pensamento, colorindo-a com as vibrações e imagens de que se constitui, aí exibindo em primeira mão as solicitações e os quadros que improvisa, antes de irradiá-los no rumo dos objetos e das metas que demanda. Aquilo que a gente falou ainda há pouco. A gente acaba criando as formas pensamentos. Essas formas pensamentos, elas vão interagir com o que nós estamos pensando, aonde nós estamos mobilizando a nossa vontade, para onde está o nosso foco, a nossa atenção. Muitas vezes a forma pensamento tomará a forma das ideias. Daí entra o processo da cura. Quando você quer cura à distância, ou mesmo no passe, é importante que você mentalize o nome da pessoa, ou a pessoa, se você conhece, sendo curada. Você cria a forma pensamento positiva, e ela reagirá de forma positiva na pessoa, ou uma luz na pessoa. Também o processo de auto-obsessão, em que uma ideia fixa, uma ideia repetitiva, negativa, ela acaba criando na aura da pessoa essas imagens, dando acesso a assédio de fora. Primeiro eu me assedio, criando um pensamento contínuo naquele objeto, e depois esse objeto, ele me dá a brecha que os obsessores necessitam para que eles possam agir em mim. Às vezes a gente age e nem percebe que na verdade está sendo manipulado por essas forças. De tal a afinidade entre a vontade de comer e a fome. Aí temos, continuando, né? Nessa conjugação de forças físico-químicas, a aura humana peculiar a cada indivíduo. Devido a tudo isso que falamos, cada indivíduo então vai ter, né, a sua peculiaridade, interpenetrando ao mesmo tempo que parece sair dele, né? A maneira de um corpo ovoide. Vocês vejam
que é sempre essa forma circular. Ovoide é por causa disso, esse formato aqui parece um ovo. Olha só, esse desenho aqui. A gente está imerso. Interessante é que nos seres superiores o formato é de um ovo, a bola, a parte de cima mais ovalada e a parte de baixo mais afunilada. E no ser pouco evoluído, digamos assim, é o contrário. O formato é em cima menos largo e embaixo mais amplo. Aí entra toda a ideia do cérebro abdominal. Sempre que nós valorizamos coisas que estão atreladas à matéria, nós estamos valorizando os chakras de baixo. O sistema límbico, ele tem uma inteligência, a parte do abdômen, ele tem uma inteligência, que essa inteligência permite que uma série de atividades nossas sejam realizadas sem que nós utilizemos a razão. Ele tem todo um processo de regulação daqui para baixo que permite que haja uma autorregulação. Esse cérebro abdominal, nós fazemos a alusão à questão da limitação dele entender suas necessidades evolutivas. Ele não foi feito para isso. Ele tem uma função vegetativa de lidar com as coisas de bicho, que nós não deveríamos estar ocupados. No entanto, o que acontece é justamente o contrário. Nós acabamos dando a esses aspectos da vida um valor maior. Então, no indivíduo pouco evoluído, a sua aura vai estar focada numa, digamos assim, num formato em que o ovoide vai estar mais amplo embaixo, valorizando os chakras de animal, de bicho. É curioso que existem estudos sobre clarividência de chakras dos animais, e você vai vendo que quanto mais inferior é o animal, inferior, eu digo assim, em termos de processo evolutivo, os chakras superiores não são desenvolvidos ou não existem. Só existem os chakras inferiores. O chakra coronário, ele só começa a desenvolver, se não me falha a memória, a partir dos primatas e de alguns animais, mas mesmo assim muito invocado. Então, esse processo evolutivo, ele é lento. E nós só usamos os chakras superiores, que são o coronário, o frontal, o laríngeo e o cardíaco, em sua plenitude, quando estamos começando a vislumbrar outros valores. O cérebro abdominal, quando ainda nos domina, ele meio que é o resultado de nossas irrealizações, de nossas incapacidades de nos entender como espírito imortal. O espírita, ele vive uma crise. O espírita vive a regeneração nele. Essa regeneração é justamente essa passagem crítica em que o indivíduo está abrindo mão do homem velho. Ele está querendo agora que a sua aura tenha um formato áurico em que o ovo áurico esteja mais dilatado nas partes superiores. E isso é necessário através da caridade, do amor ao próximo, de uma revisão sistêmica de toda uma visão de mundo.
em que o orgulho e o egoísmo não sejam mais nossas formas de se defender. É urgente a nossa necessidade de trabalharmos e dominarmos o cérebro abdominal. Ele precisa ser apenas um instrumento para o nosso crescimento. As crises que nós passamos são justamente a ruptura desse homem que tem a aura dos chakras inferiores mais amplo do que o ser espiritual. Ok? Ali são as aulas. Ali são as aulas, tá? Aula etérica do duplo etérico, irradiação do duplo etérico. Aula astral, que é irradiação do perispírito. E a aula mental, irradiação do corpo mental. Mais difícil de ser observada, a rigor, o clarividente comum só consegue ver com a ajuda do mentor. Tá? Quanto mais próximo do corpo ali no desenhozinho, mais fácil de ser observado. E aí, só a questão sobre se era a mesma coisa, que o duplo etérico ele perece após a morte. Alguns autores, eles infelizmente fizeram essa confusão, talvez para simplificar, mas perispírito, psicossoma e corpo mental são perispíritos que são envoltórios do espírito. Tá? O espírito usa-os fora após a morte. Duplo etérico e físico ficam na morte. Então, como o perispírito não perece após a morte, nós não podemos dizer que duplo etérico é igual a perispírito. É simples. Há uma impossibilidade doutrinária aí. Perispírito, a definição, e aí tem definições que Kardec coloca, é aquilo que a gente leva após a morte. Tá? Duplo etérico a gente não leva após a morte. Ele perece. Então você não pode dizer que ele não. Entendido? Impossibilidade, né? Ele fica no desencarne. Eu não vou. Talvez se Lamartine estivesse vivo, fizesse uma atualização, né? Eu mandaria isso para ele, com certeza. Eu gosto muito do livro dele. Para se disciplinar em coisas novas, são precisos termos novos. Assim exige a clareza da linguagem para evitar a confusão inerente à variedade de sentido das mesmas palavras. Kardec já nos diz isso. Então a gente precisa segui-lo, não criando confusões. Às vezes quer simplificar muito e cria uma confusão. Tá? Lamartine Palhano, o próprio Jacob Mello faz isso. Tá? Mas o Lamartine Palhano eu até enviaria se ele estivesse vivo, porque eu gostaria de uma aproximação. É o tipo de pessoa que você quer estar, pelo tipo de pesquisa que ele faz, né? Mas infelizmente, né? O duplo etérico, ao contrário do psicossoma e do corpo mental, não é um corpo para o espírito se manifestar. Ele é um instrumento pelo espírito que faz a ponte psíquico-espiritual entre o corpo físico e o perispírito. Faz parte da matéria do mundo físico, só que ainda não identificada pela ciência oficial. Mas isso é uma questão de tempo. A acupuntura já deixou a pulga atrás da orelha do pesquisador sincero. Se ela funciona e está adstrita ao corpo energético, então faz-se necessário uma abertura mental aos céticos de plantão. Então, a gente vê, até com esse desenho aqui, a gente pode ver por esse desenho aqui, ó. Aqui nós temos o que seria o perispírito, que é o psicossoma ou o corpo astral, e o corpo mental. Eles estão em torno do espírito.
O duplo etérico e o físico perecem após a morte. Então, o duplo etérico é diferente de perispírito, porque duplo etérico perece após a morte. Esse outro desenho aqui é a mesma coisa, tá? Físico, duplo etérico, perispírito, corpo mental. Perispírito aqui no sentido de psicossoma e corpo astral, né? Aqui o espírito, a essência divina. Esses dois corpos aqui, físico e duplo etérico, são físicos. Então, eles perecem com a morte. A confusão ocorreu devido ao fato de que muitas funções do duplo etérico estão relacionadas às funções que nós espíritas estamos acostumados a dizer que são funções do perispírito. Mas se existe alguma coisa que o avanço das ciências nos mostra, é que tudo na natureza é muito complexo, ou seja, é tudo muito mais complexo. Então, à medida em que a doutrina espírita adentra o campo da pesquisa espiritual, é lógico que ela vai encontrar uma complexidade de funções, órgãos, instrumentos novos e, como Kardec nos lembrou, para coisas novas, nomes novos. Só estamos começando a desvendar o imenso universo que é o campo espiritual das coisas. Gente, a gente está no início do princípio do começo. Ainda temos sérios problemas emocionais, éticos, morais para resolver. Uma pesquisa dessa, ela só pode, você só pode mergulhar numa pesquisa dessa a sério quando você resolve os problemas básicos de financeiro, problemas básicos emocionais. Você tem que estar mais ou menos bem resolvido, por causa do assédio, da obsessão, da autoassédio. Então, é uma pesquisa que não dá para ser feita só pesquisa. Quem gosta de estudar esse assunto precisa ter as devidas correlações assistenciais para ter amparo espiritual. Então, você conjugar as duas coisas, a assistência exaustiva ao próximo, a intenção altruística de servir e a vontade de aprender as coisas. Observemos algumas definições clássicas de perispírito. O laço ou perispírito que prende o corpo ou espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. Então, vamos entender o seguinte: esse corpo que sobrevive após a morte, ele é etéreo, de eterizado, algo eterizado, etéreo. Kardec não estava se referindo ao duplo etérico. Ele estava falando do que também é conhecido como corpo astral, ou seja, o corpo espiritual que nós preservamos após a morte. As pessoas às vezes confundiram a palavra etéreo, de eterizado, de algo quintessenciado, de algo etéreo, de algo do duplo etérico. Ganham esse nome como sendo um campo bioplasmático do éter cósmico para funções do corpo físico. A segunda definição embaixo: este corpo sutil, está falando do perispírito, existe em nós em estado permanente, embora invisível, serve de molde para nosso corpo material. Esse não representa
No destino do ser, o papel mais importante. O corpo visível, o corpo físico varia, formado de acordo com as necessidades da etapa terrestre. É temporário e perecível. Desagrega-se e se dissolve com a morte. O corpo sutil permanece, existe antes do nascimento. Sobrevive às decomposições do túmulo e acompanha a alma em suas transmigrações. É o modelo, a matriz original, a verdadeira forma humana que vem incorporar-se por um tempo nas moléculas da carne e que se mantém no meio de todas as variações e de todas as correntes materiais. Então, o perispírito é o corpo que nós usamos dentro da evolução humana ao longo dos milênios. No duplo etérico, nós vamos ter um novinho, porque ele é fluido formado do campo de fluido vital, dos chakras, dos nadis. Eu acho que... Vamos lá então. Vemos que a definição clássica que damos ao perispírito, de corpo que sobrevive à morte do corpo físico e que guarda a aparência que tivemos em vida na nossa jornada além túmulo, essa definição não abrange o duplo etérico. Estou pulando para a gente ganhar tempo. Que se dissolve após a morte. Ele não serve de veículo para a alma para se transportar de um lugar para o outro, nem se desloca muito longe do corpo físico, sendo muito mais próximo do plano físico. Eu diria até pertencente ao plano físico. Sabedor que somos disso, aí já não podemos confundir as duas coisas. São distintos, ainda que intimamente ligados, porque o duplo etérico é um dos instrumentos que o perispírito se utiliza para dar cabo das suas funcionalidades. A definição abrangente de perispírito não é utilizada por nós normalmente. Quando nos referimos a perispírito, estamos referindo ao que André Luiz sabiamente também chama de psicossoma. Aqui eu estou querendo falar que nós estamos fazendo uma diferença. Aí a gente olhando lá o desenho, a gente vai ver, né, que André Luiz foi muito feliz quando chamou o perispírito com forma humana de psicossoma ou corpo astral, porque assim, esses são os nomes que eles usam no mundo espiritual. Então André Luiz trouxe esses nomes do mundo espiritual para nós, porque apesar de nós não trabalharmos em termos teóricos, o corpo mental é um corpo distinto do psicossoma. Então, psicossoma, corpo mental ou mental-soma. São dois corpos distintos, sendo que o corpo mental você vai usar quando você domina o seu emocional, que é o corpo astral, o psicossoma, ou o corpo emocional. Quando você domina o seu corpo emocional, você começa a adentrar no campo do corpo mental, podendo até mesmo utilizá-lo como veículo já nessa vida, nessa encarnação. Ele é um corpo de luz, muito mais livre, e os habitantes permanentes do plano mental não reencarnam mais, a não ser em grandes missões. O que mais? Entendendo assim, os diversos corpos seriam definidos como perispíritos. Opa, o que é isso? Assim, essa definição perispírito, essa definição quer dizer em torno do espírito. Se você tiver uma visão abrangente dessa definição, você poderia até chamar o duplo etérico de perispírito, mas você teria que chamar também o corpo físico de um perispírito. Essa visão abrangente nós não usamos. Quando a gente fala de perispírito, está falando de uma coisa muito específica, que é aquilo que Kardec está falando lá pra gente, naquela definição que a gente leu aqui ainda há pouco. Laço que prende o corpo ao espírito, corpo físico ao espírito, como o desenho demonstra. Então, nós não podemos chamar o duplo etérico, que é adstrito ao corpo físico,
de perispírito, sem causar com isso confusão. Então, vamos continuando. André Luiz, como sempre, esclarecedor, nos instrui sobre o duplo etérico, confirmando as observações clarividentes do século XIX e as investigações de Rochat. O duplo etérico é um campo de fluido vital, um campo onde as energias circulam através dos centros de força, absorvendo e irradiando. É distinto do perispírito, ou seja, não faz parte deste, como o próprio André Luiz nos informa, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico. Pertence ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento da organização terrestre, só se você morrer. André Luiz deixa claro que o duplo etérico não é uma das capas do perispírito, não pertence ao mesmo, porque pertence ao campo fisiológico. Perispírito, como deixa claro Kardec, não perece após a morte do corpo físico e não pertence ao corpo físico. Então vocês entendem como é um equívoco associar o mesmo como sendo perispírito? Vamos lá de novo em Kardec. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim exige a clareza da linguagem para evitar a confusão inerente à variedade de sentido das mesmas palavras. Então, minha gente, nós não podemos chamar o duplo etérico de perispíritos sem com isso causar confusão. Nós precisamos explicar o que é o que. Isso, minha gente, é útil para que nós possamos entender o mundo que nos cerca. Uma coisa que também nós não podemos esquecer é que o duplo etérico ele tem origem em pesquisas. É que o duplo etérico, ele não é algo que surge esotericamente. Isso dá um respaldo para que ele seja estudado dentro da doutrina espírita. Porque o duplo etérico, ele não surge pela teosofia. Ele não surge de uma forma esotérica. Ele surge a partir das investigações práticas. Então você tem as investigações de Hipólito de Baraduc, de Albert de Rochat, as observações de uma série de pesquisadores que identificam essa substância, que tem características importantes na constituição do ser humano. O duplo etérico, ele é fundamental para que a gente entenda, por exemplo, a questão da insensibilidade, da anestesia, do transe, da ectoplasmia, da saúde. O André Luiz vai falar sobre a questão que no futuro os processos de saúde serão trabalhados no campo etérico, diretamente. Então a gente não pode simplesmente ignorar o duplo etérico. A doutrina espírita ela não pode fazer isso com conhecimento espiritual, porque se ela não fizer, outros o farão. E aí os jovens que estão renascendo, para pesquisar isso, vão pesquisar isso aonde estão pesquisando. Nós não podemos transformar a doutrina espírita numa igreja só porque a gente não gosta de pesquisar. Nós não podemos transformar Kardec numa Bíblia, porque ele não fez isso. Então, agora a gente vai ler aqui um pouquinho só das origens de como o duplo etérico surge. E ele já surge deixando claro que não se está falando do corpo espiritual, do perispírito, do psicossoma.
Então é fundamental, gente, a gente se motivar no campo da pesquisa, debruçar não só na área literária, que foi o que eu fiz, mas também na questão experimental, que está parada. Está parada. Então vamos lá. Então nós iremos aqui citar aqui, afinal de contas, como ele apareceu. Os primeiros estudos sobre o mesmo surgiram das pesquisas de Hipólito Baraduc, que ao fotografar parentes moribundos, conseguiu fotografar a dissolução do duplo etérico. Então, nós começamos a perceber que aquela queima etérica que nós já falamos, que acontece no desencarne, foi ali que surgiu a pulga atrás da orelha. Pesquisa científica espiritual, ela também tem a necessidade da curiosidade e da observação. Kardec, Baraduc e outros não fugiram da observação dos fatos e da narrativa dos fatos. Os fatos levaram a eles perceberem a existência do duplo etérico. Então vamos lá. Depois, Albert de Rochat o identificou em seus experimentos de magnetismo, sendo inclusive visto por médiuns em transe sonambúlico. Então você começa a perceber a experimentação demonstrando a complexidade dos fenômenos. As experiências do coronel Albert de Rochat com Eusápia Paladino em estado de hipnose. Esta descreveu, ela em estado sonambúlico, né? Foi narrando o aparecimento de um fantasma de cor azul, de cuja substância se serviria o espírito John durante as reuniões. Justamente esse fantasma de cor azul é o duplo etérico que está fornecendo ectoplasma. O fato confere com as explicações fornecidas por Kate King, espírito, existente no relatório de Florence Marryat, sobre a existência de um corpo do qual se servia, porém que lhe apresentava tal resistência passiva que não lhe era possível evitar os traços de semelhança com o médium durante as materializações. Então vamos entender bem. O espírito veste-se de ectoplasma. Esse ectoplasma nada mais é do que fluido, um tipo de fluido vital, digamos assim, um tipo de fluido vital materializado. Esse fluido vital, esse ectoplasma, eles são, de certa forma, o campo etérico do médium, o campo da sensibilidade humana, o campo etérico do médium. Daí a questão complicada, muitas vezes, em alguns casos de materialização, em que o espírito materializado acaba ficando um pouco parecido com o médium, apesar de os dois estarem distintos e isso ser comprovado. O médium está lá e o espírito está ali, mas acaba tendo aparência. Por quê? Por causa do uso do duplo etérico, do fornecimento do campo etérico do médium. Aí é um fenômeno de personismo, digamos assim, né? A ideia força do médium formatando a sua imagem, a sua autoimagem, acaba tendo uma repercussão mais do que, digamos assim, seria o ideal, na hora em que o espírito se veste do seu campo etérico. Aquela ideia força, ação de autoimagem, acaba tendo alguma influência na formação fluídica ou ectoplásmica do espírito materializado. Outro caso, a vidente Prevost, isso em 1820, denominou esse corpo de espírito de nervos. Ou seja, em 1820,
você já tinha, através da vidente de Prevost, descrições do que seria o campo etérico, o duplo etérico. Muito interessante isso, né? O experimento. Vocês vejam como o experimento, ele é maravilhoso, se nós utilizarmos ele na dosagem certa, sempre visando não o vislumbre do fantástico extraordinário, mas da pesquisa que nos desvende o espírito. A partir do momento que a gente confirma a existência do duplo etérico, uma série de repercussões em termos éticos, em termos de saúde, em termos de conduta, em termos de domínio da bioenergia, você pode inferir. Então a experimentação, ela não é por si só, ela não é estéril. Estéril é quando a pessoa tem uma experimentação e nada faz com relação a si mesmo, em termos de autoconhecimento, e à humanidade em geral. Mas a experimentação por si só, ela é deslindadora de uma série de questões. Então você tem em 1820, a vidente de Prevost percebe esse espírito de nervos, ou princípio de vitalidade nervosa. Olha os nomes que ela dá. Cuja função seria permitir a ligação do espírito com o corpo, que é justamente o que o duplo etérico faz. Uma sonâmbula do reverendo Werner também referiu-se a um fluido nervoso que seria indispensável para que a alma entrasse em relação com o corpo. Isso está em Bozano e em Alberto de Rochat também. O coronel de Rochat, Hector Duville, Hipólito Baraduc e outros verificaram durante as suas experiências de magnetização de sensitivos que estes descreviam o desdobramento de um duplo, um fantasma ótico que possuía uma cor azulada à esquerda e alaranjada à direita, estando ligado ao corpo físico por um cordão fluídico fixado na região esplênica. André Luiz, descrevendo o fenômeno de desdobramento de um médium, do Antônio Pastro, não é isso? Fornece-nos alguns dados que permitem a comparação. O médium, isso narrando André Luiz, assim desligado do veículo carnal, afastou-se 2 passos, deixando ver o cordão vaporoso que o prendia ao corpo somático. André Luiz, quando vai falar disso, e aí é extenso, né? Ele vai citar inclusive essas cores opacas, varia de cinza, o branco, o azul, depende esse fantasma ótico, que na verdade é o duplo etérico, né? Então André Luiz vai, ao narrar o duplo etérico, confirmar essas observações dos experimentadores. Vê o seguinte: os experimentadores é que descobriram o duplo etérico, que não era o corpo espiritual, o corpo astral, o perispírito, mas era o duplo etérico que, exaurido, elaborava o ectoplasma ele mesmo. Por isso que a reunião de materialização, ela é uma reunião delicada, que o duplo etérico está ligado ao fluido vital, está ligado à própria vida da pessoa. A exteriorização da sensibilidade do Alberto Rochat, ele percebeu que através de passes magnéticos, com o deslocamento do duplo etérico, a pessoa ficava anestesiada. E que se você você afastasse o duplo etérico alguns centímetros e tocasse naquele espaço no ar, a pessoa sentia que estava sendo tocada, porque o duplo etérico tem essa função de dar ao espírito a sensibilidade do que acontece ao corpo físico. Então a exteriorização de sensibilidade, Alberto Rochat percebeu, e isso é todo um assunto que a gente não vai poder se estender, que as energias etéricas formadas através do duplo etérico, do fluido vital, as forças ectoplásmicas das energias etéricas estão atreladas a uma série de trabalhos de magia
tanto para o bem quanto para o mal, para a cura, tanto para o bem, para a exteriorização das energias. Então, o trabalho de Albert de Rochat, Baraduc e outros confirmam a existência do duplo etérico. A partir daí, tanto a teosofia quanto os espíritas mais estudiosos começam então a identificar e classificar o duplo etérico em seus estudos. O que a gente percebe é que, partindo dessa premissa, não se pode dar então um nome. Hoje você tem que respeitar as pesquisas que foram feitas, todo o trabalho que esses pesquisadores fizeram ao identificar esse corpo etérico, esse duplo etérico. Nós não podemos hoje simplesmente dizer que ele é perispírito, ignorando todas as pesquisas que mostraram que não era bem assim. Nesse quadro aqui eu vou pular um pouco, para vocês verem que a gente já falou. O termo duplo etérico, ele não surgiu no meio espírita. Mas uma vez que ele foi ratificado como existente, não só por André Luiz, mas por uma série de experimentadores, como a gente acabou de ver, espíritas e não espíritas do mundo todo, ele cabe perfeitamente dentro do critério de universalidade e deve, por isso mesmo, ser tratado a partir de que os experimentadores que o estudaram concluíram. Perispírito é perispírito, duplo etérico é duplo etérico. É melhor ignorar, quer dizer, às vezes é melhor que nem cite ele. Se a pessoa não entendeu, é melhor ignorar. Porque, por exemplo, vou falar do passe, de materialização, centro de força, o duplo etérico está intrinsecamente ligado a tudo isso. Mas a pessoa, se for para confundir com o perispírito, é melhor ignorar. Não fale, então. Apesar das obras de André Luiz citadas, deixar bem claro o assunto. Mas se vai citá-lo, isso que é a questão. Vai citar, então não pode inventar. Não tenta simplificar. Deve tomar cuidado em esclarecer as coisas sem opiniões apressadas, fruto da falta de pesquisa sobre o assunto. Não pode ignorar a extensa literatura que existe sobre o mesmo, sob pena de simplesmente ensinar desensinando, ou ensinar errado, confundindo conceitos, porque às vezes a pessoa quer simplificar tudo, confunde. Isso aqui não dá, né? Aqui, esse quadro aqui, tem algumas coisas interessantes, ó. O duplo etérico, aqui no segundo parágrafo. O duplo etérico, composto de energias bastante densas, quase materiais, mas ainda ocultas da visão humana, é o responsável pela repercussão vibratória direta do perispírito sobre o corpo carnal. Então, ele faz esse link entre o corpo perispiritual e o corpo físico, né? Sua atividade principal é filtrar, captar, por isso mesmo, canalizar para o corpo físico todas as energias que deverão alimentá-lo. Esta comunicação é realizada por meio dos chakras, que captam as vibrações do espírito, as transferem para as regiões correspondentes na matéria física. Então, o duplo etérico é esse intermediador entre o mundo espiritual e o mundo físico, né? O duplo etérico é permanentemente acoplado ao corpo físico, sendo responsável pela sua vitalização. Então, centro de força, bioenergia, ectoplasma, fluido vital, estão tudo atrelado ao duplo etérico. Portanto, morrendo o corpo físico, imediatamente morrerá o correspondente duplo etérico. Ele funciona como um mediador na ligação entre o corpo físico e o perispírito, não sendo, portanto, um veículo separado da consciência. Eu não tenho como me desdobrar para longe com o duplo etérico. Não serve. A minha consciência não anda nele. Ele é apenas energia. Ele até se desprende do corpo físico, mas não carrega a consciência, né? Ele pode sair desprendido, impregnando o perispírito, mas o que dá baixa lucidez ao médium, a pessoa que está desdobrando, tá? Mas geralmente o alcance dele é limitadíssimo. Ele volta naturalmente ou recolhido pelos mentores ao corpo físico. É um campo mais denso que o perispiritual, condensando energias espirituais que seguem para o corpo físico. Vamos pular mais um pouquinho.
Atua como uma proteção natural contra intensas investidas dos habitantes menos esclarecidos do plano espiritual. Defendendo também do ataque de bactérias e larvas que podem invadir não só a organização física na encarnação, mas a própria constituição perispiritual. Então ele também tem um processo de filtrador básico do mundo espiritual. Ele meio que bloqueia ataques, desde que a pessoa tenha um mínimo de equilíbrio, que tenha um duplo etérico equilibrado, né? Que está atrelado à conduta, à ética. As energias que entram no organismo físico, como fluido vital, passam pelas regiões do duplo etérico, responsável pela absorção e circulação destas. Os centros de força, conhecidos como chakra. Os chakras do duplo etérico são temporários durante o tempo que este existiu. O duplo etérico ele tem chakras diferentes dos chakras do corpo espiritual. Os chakras do duplo etérico são geralmente os chakras que nós trabalhamos quando damos passe, porque são chakras que vão fornecer energia direta para o corpo físico. Então sempre que a gente está falando de chakra, normalmente a gente está falando dos chakras etéricos e não dos chakras astrais. Cada chakra conta com uma localização e função principal, correspondente a uma região de plexo nervoso do corpo fixo. São 7 principais chakras ligados entre si por condutos conhecidos como meridianos, por onde flui energia vital modificada pelo duplo etérico. Então os centros de força eles estão intrinsecamente ligados ao duplo etérico, né? Eles têm uma ligação que é feita por esses dutos que ele cita, né? E não temos como estender aqui um estudo pormenorizado do chakra, para não ficar um estudo muito mais extenso do que já está, mas temos a certeza de que uma coisa está intrinsecamente ligada à outra, né? Estão interrelacionados intimamente chakras e duplo etérico, ok? O hipnotizador atua pela sugestão na mente do hipnotizado, resulta daí o afastamento do duplo etérico, permitindo a imersão no subconsciente. Pulando o parágrafo. Quando o duplo etérico se afasta por alguns centímetros do corpo físico, a ação física diminui, porque amplia você fica anestesiado, você entra num processo de letargia, né? Isso acaba permitindo em alguns casos a abertura perispírico, né? Por isso favorece o despertar do seu subconsciente e a imersão ou exteriorização dos acontecimentos arquivados nas camadas mais profundas do ser. As anestesias operatórias, os antiespasmódicos, os gases voláteis, as drogas, os sedativos hipnóticos, o óxido de carbono, o fumo, os barbitúricos, os entorpecentes, o ácido lisérgico e certos alcaloides, como a mescalina, são substâncias que operam violentamente nos interstícios do duplo etérico. Embora a necessidade obrigue o médium a se utilizar de algumas dessas substâncias em momentos imprescindíveis, é sempre prudente exagerar sob qualquer pretexto motivo. O médium que abusa de entorpecentes que atuam com demasiada frequência em seu duplo etérico se transforma num alvo muito mais acessível ao assédio do mundo inferior. Na verdade, qualquer pessoa que use isso com muita frequência acaba se tornando vampirizado, né? A vampirização é fruto de usos desse tipo de coisa. Mas o que nos interessa aqui é saber o seguinte: todas essas substâncias mexem com o duplo etérico no sentido de levar ele a um pequeno afastamento. Sempre que acontece um pequeno afastamento do duplo etérico, há uma abertura para fenômenos psíquicos, inclusive de efeitos físicos, como já foi explicado. Efeitos físicos
e efeitos mediúnicos. Muitos acidentes psíquicos podem acontecer com mais frequência com pessoas que usam esse tipo de substância. Justamente por isso, há uma maior facilidade no uso constante de substâncias que levam à lassidão, ao afastamento do duplo etérico. Também o álcool também faz isso. A ação do efeito físico, no caso nocivo à própria pessoa. Então vamos lá. O duplo etérico reage a todos os pensamentos e emoções do indivíduo, influencia as funções e controla o metabolismo, atua na nutrição e na reparação das células gastas ou enfermas, substituindo as pulsadias, recupera as perdas materiais do corpo humano, que se renova inteiramente, seguindo as últimas hipóteses a cada 158 dias de nossa vida humana. Vamos entender que essa mudança, a nossa mudança corporal, que a gente encara como sendo uma coisa tão natural, essa mudança corporal, ela tem na sua raiz um fenômeno de efeito físico, né? Vamos parar para pensar. A transformação da lagarta em borboleta. Há ali todo um processo que envolve a própria ectoplasmia. O ectoplasma está ali atuando. A nossa mudança corpórea tem a ver com todos esses processos médicos, muito bem descritos, muito bem explicados, mas na raiz disso está o duplo etérico segurando o molde perispiritual, o molde físico. O duplo etérico vai atuar nessa pequena mudança do nosso metabolismo, na reparação das células gastas. Ele é o catalisador vital. Ele está ali fazendo aquela catálise, aquela transmutação que é explicada pela área física, mas existem fatores que escapam. O duplo etérico, ele vai ser esse reparador, né? Nós trocamos totalmente a cada 158 dias. Isso é quem mantém, quem sustenta esse processo físico é o perispírito. É o perispírito. Mas o instrumento que o perispírito utiliza para agir no corpo físico é o duplo etérico. E o duplo etérico, ele sempre vai ser esse instrumento do efeito físico, em que o milagre da vida, ele vai acontecendo. O duplo etérico, ele tem essa função fundamental de permitir que esse corpo físico nos iluda. Ele age de forma tão interessante, tão sutil, que a gente pensa que só é corpo físico, quando na verdade todas as mudanças, elas são do psicossoma, do perispírito. Só que o perispírito, o psicossoma, ele é espiritual. O link que permite o espírito e o perispírito agirem no corpo físico é um link, é um fenômeno de efeito físico, entre aspas. É um fenômeno de efeito físico porque nós somos espíritos materializados no corpo físico. Essa junção que permite a encarnação, essa relação que permite a nossa materialização no planeta Terra, ela tem lá no útero maternal a alquimia do perispírito, do duplo etérico com o corpo físico. Então o duplo etérico, ele é o responsável para que nós estejamos aqui encarnados. Ele é o elemento fixador que o perispírito tem para que nós possamos estar aqui. Isso quer dizer que há 160 dias você usava outro corpo de matéria.
Se você não fosse um espírito, a esta hora já teria sumido. A integridade da nossa personalidade permanece não em função do corpo humano, mas devido ao conjunto de corpos, o holos, conjunto, soma, corpo, conjunto de corpos, o holossoma, o conjunto dos veículos de manifestação do nosso ego, o corpo emocional, o nosso perispírito, o mental e o duplo etérico. O corpo humano depende do duplo etérico e este daquele. Ocorre aí uma interdependência de funções e atuações o tempo todo. As alterações de um veículo acarretam mudanças no outro. O duplo etérico pode se apresentar mais preso ou mais solto, dependendo de cada criatura, de suas experiências reencarnatórias, multimilenares e interdimensionais. A condição do duplo etérico mais solto explica muitos fenômenos e efeitos da energia do homem, como as dores fantasmas de quem amputou uma perna. Além disso, ele funciona como hipermeabilizante ou dessensibilizante no fenômeno da incombustibilidade, em que as pessoas pisam com os pés nus sobre brasas vivas espalhadas no chão e não se queimam. Também atua como sensibilizante ou permeabilizante no fenômeno do campo bioenergético, que permite e mantém a sensação de calor físico humano. Então, todo aquele processo daqueles que as pessoas passam pela brasa, que não há sensibilidade, o duplo etérico permite isso. Aquela experiência do túmulo, que a pessoa vai para dentro do gelo e consegue se aquecer, esse domínio dos chakras, o duplo etérico está nessa raiz. Vocês vejam como o duplo etérico ele está presente na nossa vida diária e na nossa vida espiritual, né? Como ele é um instrumento ignorado por nós, menosprezado, confundido, e por isso mesmo a gente acaba perdendo a chance de fazer trabalhos, até mesmo na área da cura, do autismo, por exemplo, porque o duplo etérico, mal estudado, mal explicado e pouco observado, acaba você não tendo como atuar. Mas André Luiz já fala que no futuro isso vai mudar. E no futuro isso vai mudar. André Luiz já passa essa informação para a gente. Um elemento aí curioso desse processo é que durante toda a minha pesquisa, nós conseguimos, eu não vou ler, mas a gente conseguiu identificar que haviam aparelhos, né? Aparelhos que, como esse estenômetro, tinham, como os seus inventores diziam, a função de demonstrar a força, a energia vital, a vitalidade. Então o estenômetro, ele ainda existe, né? Vocês podem ver aí, eu achei até uma foto, mas depois eu não sei onde eu enfiei. O estenômetro seria um desses aparelhos, né? Que esse aí, no caso, foi bem antigo. E tem também esse outro aqui, que inclusive tem no YouTube, que é o Egli-Will, medidor de energia vital. O Egli-Will também diz a mesma coisa, que é capaz de medir os campos de energia, no caso, o duplo etérico. Eu vou dizer a vocês que isso daí carece de pesquisas de parapsicólogos, de pessoas interessadas e que possam realmente fazer isso. O ideal dessa pesquisa é que fosse feita até com clarividente. Eu não posso dizer a vocês se esses aparelhos realmente medem o duplo etérico, né? Porque isso não nos cabe. Eu estou apenas registrando, saber que isso existe. Aparelhos que, tanto desde o século XIX, a lista é um pouco maior, eu não quis perder tempo com isso, mas aparelhos que seus inventores dizem poder medir a energia vital, consequentemente, que podem medir o duplo etérico. Uma questão que a gente precisava deixar claro é que a fotografia Kirlian, ela não é a fotografia do duplo etérico.
a fotografia Kirlian foi conhecida como fotografia da aura, ela hoje tem um outro nome. Ela não é fotografia da aura, de nenhuma das auras, daquelas que a gente estudou, e ela não é fotografia do duplo etérico, né? A fotografia Kirlian está ligada à eletrostática do corpo, a todo um processo que não é o duplo etérico, né? Então, fotografia Kirlian não fotografa o duplo etérico. Por isso que esses aparelhinhos, a gente às vezes não sabe a realidade disso. Vamos devagar, pode ser que sim, pode ser que não. Nós não estamos aqui respaldando nada, mas nem a fotografia Kirlian mede, e então vamos devagar, né? André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, nos informa o seguinte: observando o corpo espiritual ou psicossoma, desse modo, em nossa rápida síntese, como veículo eletromagnético, qual o próprio corpo físico vulgar, reconheceremos facilmente que, como acontece na exteriorização da sensibilidade dos encarnados, olha só, quando ele fala de esterilização da sensibilidade, ele está falando da exteriorização do duplo etérico, tá? Operada pelos magnetizadores comuns, os centros vitais, quer dizer, os chakras, né, que estão localizados nele, que nos referimos, são também exteriorizáveis, porque eles vão junto. Quando a criatura se encontra no campo da encarnação, fenômeno esse a quem atendem habitualmente os médicos e enfermeiros desencarnados durante o sono vulgar, no auxílio a doentes físicos de todas as latitudes da Terra, plasmando renovações e transformações no comportamento celular, mediante intervenções no corpo espiritual, segundo a lei do merecimento. Recursos esses que já se popularizam na medicina terrestre, que se popularizarão na medicina terrestre do grande futuro. Então aqui, André Luiz nos relata sobre essa ciência da exteriorização da sensibilidade, ou seja, do tratamento do campo etérico, dos chakras, pela própria medicina. Hoje a gente faz muito mal via religião, via um viés essencialmente religioso. Nós deveríamos fazer via um viés espiritual, amoroso, mas sem medo da pesquisa, sem medo de colocar dedicação e exaustividade na compreensão do fenômeno para poder ajudar mais. Isso é o desafio que nos está proposto, principalmente aos jovens. Não ser preguiçoso, não sentar em cima do muro e ficar olhando a morte da bezerra, mas não só ler, mas também agir amorosamente, visando a melhoria do ser humano. Tá aí, a dica está dada para o André Luiz nos anos 50. Nos anos 50. O que nós fizemos nesse sentido? Pouca coisa. Pouca coisa. Muito pouca coisa. Como Kardec disse, a seriedade no trabalho está na exaustividade, na dedicação que se dá a esse trabalho, na seriedade desse estudo. O estudo, dentro desse aspecto científico, ele não é apenas um estudo para ficar provando vida após a morte. Ele é um estudo que tenta, ao mesmo tempo que entender o campo espiritual do ser, usar isso para assistir as pessoas com amor. Você se melhora como ser humano porque você se vê como um espírito encarnado e você ajuda, você colabora, você trabalha no trabalho de ponta com o amparo, porque é comprovado, quando você entra nesse estudo com seriedade e com vontade de servir, o amparo é muito grande. O amparo é muito grande. Está aí proposto para o André Luiz, mas a espiritualidade espera, né? Talvez o próprio André Luiz tenha que renascer, e outros, né? André Luiz, que a gente sabe que é Carlos Chagas, e outros, para fazer esse trabalho, porque tá difícil, né? Eu gostaria muito, mas vamos lá.
Tem que ter gente, tem que ter grupo, tem que ter amizade, tem que ter afinidade, tem que ter vontade de assistir, tem que ter uma série de questões aí que a vida ainda não nos proporcionou, mas a gente está encarnado e a esperança é a última que morre. É possível que dentro em breve os sistemas eletrônicos computadorizados de formação de imagens permitam que os médicos estudem detalhadamente o corpo etérico. A ressonância magnética será a chave que irá abrir essa porta para o mundo em grande parte oculto dos processos vitais. É uma coisa que é uma questão de tempo. O duplo etérico, à medida em que se esses aparelhos realmente, estenômetro, esse Egley Will, se esses aparelhos realmente medem algo de fluido vital, é possível que nós estejamos muito próximos. A mesma tecnologia que faz a ressonância magnética poderá fazer daqui a algum tempo, e eu acredito que nós estejamos muito próximos disso, a identificação do duplo etérico. Nós já temos a regulamentação da acupuntura, então para chegar ao duplo etérico é um pulo. Uma curiosidade é a questão da Jornada das Estrelas, quando eles falam da transmissão de um lugar ao outro, né? Na série Jornada das Estrelas tem isso, né? Você vê eles têm aquele aparelho em que a pessoa viaja, né? De um canto a outro. E eu acredito, sinceramente, que isso vai acontecer e será a partir do momento em que se desvende o duplo etérico. A chave, eu acho, desse processo de transferência de um lugar para o outro, eu acho que está também no duplo etérico. Por que do duplo etérico? Por causa da materialização. Você tem o fenômeno da Porte. O fenômeno da Porte nada mais é do que esse processo que a Jornada nas Estrelas apresenta para a gente. Então vocês vejam como que o futuro da própria ficção científica, a ficção científica, ela identificou isso. Só que nós ainda não temos ideia que o deslindar das coisas psíquicas e espirituais vão abrir as portas desses fenômenos que a ficção científica definiu como sendo uma coisa da física. Mas a física vai, à medida em que o duplo etérico e consequentemente o fluido vital, o ectoplasma e o domínio do efeito físico seja desvendado, é mais do que natural nós aventarmos a hipótese de que esse processo da Jornada nas Estrelas, de você transmitir a pessoa de um lugar para o outro, isso vai acontecer naturalmente. É uma questão apenas de que aperfeiçoamento do domínio dessa ciência que está radicada no duplo etérico. Quando será que isso irá acontecer? Eu acredito que, como nós somos regidos por inteligências sábias que conhecem o ser humano muito bem, essa ciência chegará, essas pessoas que vão trazer esse tipo de informação e vão deslindar esse saber, só será possível quando a humanidade estiver menos bélica, né? Quando nós estivermos numa situação
menos agressiva, aí sim será permitido ter acesso a esses saberes. Hoje, dentro da atual conjuntura emocional, evolutiva, espiritual em que vivemos, esse tipo de coisa, infelizmente, está longe ainda, muito distante da nossa realidade. Infelizmente, nós ainda não temos condições o teletransporte da Jornada nas Estrelas. Isso é uma hipótese, né? Eu não estou dizendo que é uma coisa certa, mas o teletransporte da Jornada das Estrelas pode ter a solução, né, justamente no efeito físico. Provavelmente o duplo etérico, o efeito físico, o campo etérico padrão, porque nas reuniões de efeitos físicos você já tem os apostos, fenômenos em que os espíritos trazem pedras, diamantes, objetos, até mesmo do plano espiritual, e levam coisas daqui para ali, né? Nos fenômenos de poltergeist você tem as pedrinhas em cima os espíritos tacam pedra, né? Nos fenômenos de materialização, muitas vezes eles trazem pedras do centro da Terra. Há um caso que eles trouxeram um diamante grandão na reunião, mostrou para todo mundo viu, depois eles levaram de novo para o mesmo lugar. Então esse fenômeno da aporte é feito com energia de efeitos físicos. É razoável pensar que o nosso futuro, esse teletransporte da Jornada das Estrelas, seja feito com essa ciência, a ciência do domínio do duplo etérico. É uma possibilidade, não uma certeza. À medida que os cientistas começarem a reconhecer a dimensão espiritual dos seres humanos e as leis da força vital, a aceitação do nosso relacionamento com esse sistema energético de alta frequência acabará nos conduzindo a uma fusão entre ciência e religião. É isso que a gente está dizendo. A tendência para o holismo dentro da medicina acabará levando os médicos a reconhecer que, para as pessoas gozarem de boa saúde, elas precisam ter um relacionamento integrado entre corpo, mente e espírito. Richard Gerber. Os meridianos da acupuntura, os chakras e nadis, o corpo etérico e outros sistemas são parte da anatomia humana multidimensional, que têm sido descritas por veneráveis escolas de cura de todo o mundo. Nós já temos hoje que a acupuntura já é aceita. E a acupuntura, ela age primordialmente no duplo etérico. Durante muito tempo a ciência ocidental ignorou as descrições de componentes etéricos da fisiologia, porque sua existência nunca pôde ser documentada. Afinal de contas, quem alguma vez já viu o pretenso meridiano no microscópio? Aqui nessa figura, vocês vão ver os meridianos, os chakras, né? E toda essa energia é o duplo etérico. É o futuro, gente. O duplo etérico, por ser um campo de energia, não possui órgãos propriamente dito, apesar de cada órgão físico ter uma contraparte etérica, como a gente já viu. Possui regiões denominadas chakras, seus centros de forças que captam essa energia, já vimos, né? E tem os nadis, que são os canais que circulam essas energias. Aí vamos lá embaixo. Os nadis são uma imensa rede de complexas energias fluídicas. São esses nadis que agem as agulhinhas da acupuntura, tá? E lá ele diz aquilo que a gente comentou aqui: a acupuntura age no duplo etérico. Então, gente, ficamos por aqui. Então vamos só ler isso aí. Os pontos de acupuntura se encontram no duplo etérico. Por isso a perplexidade da medicina oficial, quando descobriu que, não obstante os pontos de acupuntura fazerem de fato efeito saudável ao corpo físico,
Seus pontos e canais energéticos não são vistos por nenhum aparelho atual, pois eles, apesar de serem físicos, são etéricos, ou seja, se localizam no duplo etérico. Os canais energéticos, conhecidos na ciência e acupuntura como nadis, circulam o fluido vital por todo o organismo, tendo os chakras como usinas distribuidoras do fluxo energético. Tudo isso no duplo etérico. Ok, gente? Para terminar, dessa vez finalmente, quero crer que o progresso de desenvolver a alta percepção sensorial, que justamente vai permitir que a gente veja o duplo etérico, é uma etapa evolutiva natural da raça humana, e com certeza é, que nos leva à fase seguinte do desenvolvimento, onde, em virtude de nossas recém-conquistadas capacidades, teremos de ser profundamente sinceros entre nós. Nossos sentimentos e realidades particulares já não ficarão escondidos dos outros, mas serão automaticamente comunicados através de nossos campos de energia, e todos vão ver. À medida que todos aprenderem a perceber tais informações, ver-nos-emos e compreendemos muito mais claramente do que agora. Bárbara Ambreno. Ela está falando uma grande realidade. O autoconhecimento, ele exige a dedicação exaustiva ao estudo. Engana-se quem pensa o contrário. O amor, ele aumenta, ele se universaliza, ele se unifica com o universo na medida em que as nossas sinapses ganham o êxtase, uma visão de eito. Isso não vem gratuitamente através de um simples exercício de meditação. Isso vem com a ampliação